né, o tempo dos gentios. Essa foi a interpretação do apóstolo Paulo. Bom, então, gerando, com certeza esse era o tema, né? Era o tema. A mensagem do Messias para vocês mudou, né? E teve alguns que não concordaram. Então, seriam os judeus incrédulos. Então, são aqueles judeus que até hoje não aceitam Jesus como o Salvador, não aceitam as Escrituras. Não aceita o cumprimento das Escrituras como nós acreditamos. Nós sempre dizemos que eles rejeitam o que é claro nas Escrituras, porque Daniel, o anjo falou claramente para Daniel que em 483 anos o Messias morreria, contando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém. E isso foi objeto de interpretação dos judeus na história. Não tem como mais o Messias vir, o tempo tem que ter passado. O tempo tem que ter passado. 483 anos foi profetizado, tem que se cumprir, como diz a cronologia, nos dias do Novo Testamento, próximo da morte de Jesus em 29. Ok? Bom, o item 3, o versículo 3, Atos 14, versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Bom, então, eles traziam essa mensagem diferente, a princípio dirigida aos judeus, para converter os judeus, né? E os gentios estão recebendo também, porque tinham gentios que realmente se aproximavam da fé dos judeus. Eles eram chamados de prosélitos, porque alguns realmente viam que a mensagem era diferente. A mensagem era diferente. O culto pagão era culto que envolvia possessão demoníaca, algo ruim para as pessoas, né? E as pessoas que serviam naquela religião é uma prisão espiritual, é assim que a Bíblia descreve. Então, quando as pessoas encontravam o cristianismo, ou mesmo o judaísmo, eles já sentiam uma graça, né? Versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Desculpa, essa parte eu já li, os sinais e prodígios. Versículo 4. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. A mensagem dos apóstolos, ela era uma mensagem, vamos dizer, mais agradável aos gentios, porque era uma mensagem que dizia que agora não havia mais distinção entre judeus e gentios. A igreja era formada de ambos, e na verdade, essa era a era dos gentios, o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios, né, como Jesus havia dito também, que os gentios pisariam Jerusalém até que se cumpra o tempo dos gentios. Então, quando terminar o tempo dos gentios, então os gentios não pisam mais em Jerusalém. Até hoje podemos dizer que eles continuam pisando. Então, por isso esse tempo dos gentios ainda não acabou. Por isso a igreja ainda está na terra. Bom, então para os gentios a mensagem dos apóstolos era mais agradável. E vamos considerar também, pelo que nós vemos na história, a mensagem que os gentios ouviam dos judeus era uma mensagem com pouca espiritualidade, já que, em geral, Israel estava corrompido pela política. O indivíduo que estava liderando desde o sumo sacerdócio, nesse período o sumo sacerdócio ainda existe, né? Desde o indivíduo que liderava o sumo sacerdócio até aqueles das sinagogas, eles eram colocados por Herodes, eram cargos vendidos, né? Tudo acordo político. Então, era um período que mesmo os gentios que ouviam as explicações nas sinagogas não eram as melhores explicações, aí mesmo por uma questão de falta de espiritualidade daquela liderança judaica. Eles tinham rejeitado o Messias e Jesus Cristo colocou que o reino seria tirado deles e seria dado a outro povo que gere os seus frutos. Esse povo é a igreja. Então, nesse período, essa palavra de Jesus já se cumpriu.
O reino já foi tirado dos judeus. Então, quando eles ouviam aquela pregação lá dos rabinos, com aqueles rituais lentos, e chegou o apóstolo Paulo com uma mensagem muito diferente do que eles esperavam, e dá uma nova explicação sobre o Messias para eles, a mudança era muito grande. A mudança era muito grande, mas eles, uma parte creu. O versículo 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Né? Você veja, então agora eles sabendo, eles já vão ter que fugir. Já vão ter que fugir. No versículo 6, as autoridades judaicas, né, iniciaram aquela perseguição, então agora eles vão ter que fugir de Icônio, eles vão até Listra. Essa, a gente diz que é uma das menores distâncias que ele percorreu entre essas duas cidades, 30 quilômetros. 30 quilômetros. Veja, o versículo 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, tudo fazendo parte dessa região da atual Turquia. O Império Romano dividia ela em diversas regiões, uma era Licaônia. E para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Ou seja, como os sinais estão acompanhando eles, né? Porque a incredulidade da maioria das autoridades judaicas era grande. Normalmente, o povão é que aceitava, como acontecia nos dias do ministério de Jesus. Mas as autoridades, principalmente, porque estavam envolvidas com aquele poder ali, e estavam ali sob favor, normalmente, era assim que era feito, então eram pessoas comprometidas. Eram pessoas comprometidas. O versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Bom, aqui eles colocaram na nossa tradução até o termo romano, o termo latino, Mercúrio, né, para Paulo, tá certo? Bom, os gregos, eles tinham, né, essa região da Turquia era de cultura grega, ela era de cultura grega, dividida. Tinha uma parte de cultura grega, principalmente onde estava Éfeso, né, e a parte mais ao norte da região das Galácias, onde estavam os Gálatas eram bárbaros, né? Eles eram bárbaros, gauleses. Eles, vamos dizer, eram umas divindades diferentes, mas essa divindade de Mercúrio eram divindades greco-romana, tá bom? Aí o versículo 12, e Barnabé, relendo o versículo 12, como está, na verdade, no original, está escrito assim: e Barnabé chamaram Zeus e Paulo chamaram Hermes. Mas na nossa Bíblia, eles colocaram e chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Bom, por que isso é interessante, né? Isso é interessante porque Hermes, ele é mais claramente entendido do que os gregos falavam de Hermes, era o deus da interpretação. É de Hermes que vem hermenêutica, né? O deus da interpretação. Então, quando eles chamam Saulo de Hermes, eles estão dizendo que ele era, vamos dizer, o Deus que veio dar essa interpretação para o mundo. Veio dar essa interpretação para o mundo. Os pagãos, eles eram muito estranhos, irmãos. Nós temos na história caso do imperador romano, quando ele começou a ouvir falar as histórias de um tal Jesus e de um povo, né,
ele chegou por um povo que seguia as mensagens dele de forma muito viva, tudo. Ele falou, bom, por que a gente não transforma esse Jesus em mais um Deus romano? Né? Vamos colocar ele como Deus também. Então, e o Senado acabou rejeitando. Então, os gentios, os pagãos, eles acreditavam em tudo quanto eram deuses, eles queriam acreditar em mais deuses. Né? Eles queriam acreditar em mais deuses. Então, e como eles tinham realmente entre os gregos uma lenda de que alguns deuses vinham estar entre os homens, vinham viver entre os homens, eles não falavam em reencarnação, né, nesse período. O que eles estão falando, na verdade, nesse caso aqui, né, alguns gregos acreditavam que havia reencarnação até para animal, como Pitágoras, né? Então, mas nesse caso aqui estão falando que os deuses antigos, mais poderosos, como eles chamavam, teria vindo habitar entre eles, né? Capítulo 14, versículo 13, novamente ele vai falar, e o sacerdote de Júpiter, que no original está Zeus, né? Que era o equivalente a Júpiter na Grécia. Isso também é importante para vocês saberem, aquela questão que não existe dúvida. O mundo antigo, ele só tinha duas religiões. A religião dos judeus, que era a religião verdadeira, e a religião falsa. A religião falsa, ela, no mundo grego, o deus principal deles era Zeus. Essa mesma divindade, entre os romanos, elas eram chamadas de Júpiter. Todos eles haviam nascido aonde? Na Babilônia. Isso é provado até por documentos. Flávio Joséfo, um homem que era contemporâneo desse período que nós estamos estudando, um levita, um sacerdote, né? Ele escreve a história dos hebreus, não? E ele fala exatamente sobre essa mitologia grega, não? E o que eles acreditavam que havia acontecido desde o princípio, com essas múltiplas divindades. Né? Então, Flávio Joséfo é até um testemunho interessante nesse sentido. Então, eles acreditavam em todos os deuses, e tudo tinha nascido na Babilônia. Então, Flávio Joséfo cita o nome de um autor, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele diz, ó, esse autor romano, latino, tá bom? Ele diz que a religião de Júpiter, a religião de Roma, ela nasceu a partir de sacerdotes que escaparam da queda das torres de Babel, da torre de Babel, né, no singular. Tá bom? Então, Flávio Joséfo cita, historiadores romanos falavam isso. Então, toda a religião tinha nascido num lugar só. O que liga essa religião, que existe em todas essas religiões pagãs? Se você for em Roma, na Grécia, nos cananeus, no Egito, nos celtas, na África, nos que viviam aqui na África, o que havia de comum nessa religião pagã? Já que são só duas. Então, o que tinha de comum nessa religião pagã? A invocação ao mundo dos mortos. Acreditar que depois que alguém morre, você pode purificar a alma dele na outra vida. E ele pode influenciar nesse mundo também. Essa era a religião pagã. Você vai encontrar ela, pode pesquisar em Inca, Azteca, Maia, Celtas, África, em todos eles existe o contato com o mundo dos mortos. Só a religião judaica não fazia isso, porque Deus condenou. Mas entre os outros, esse era um padrão. Esse era um padrão. Então, eles tinham essa coisa de acreditar em todos os deuses. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês, diz a história que quando Tito, o imperador romano, nós estamos aqui no ano 46 da era cristã, no ano 70, ou seja, em 24 anos, ele vai destruir Jerusalém. Diz que quando ele vai incendiar o templo, ele propôs aos judeus que se rendessem. Ele falou assim, eu não quero incendiar o templo desse Deus. Como os judeus não querem sair, ele diz o seguinte, ó, então esse Deus não vai me punir por eu incendiar o templo dele. Algumas pessoas falam assim, será que Tito acreditava em Deus? Ele não acreditava como nós acreditamos. Tito, ele acreditava em todos os deuses. Falou que é Deus, ele acredita. Isso era o padrão entre os pagãos. Eles acreditavam em tudo quanto é Deus. Falou que é Deus, eles acreditam. Eles
eles não desacreditavam em nada. Tanto que tem história que o imperador romano mandava sacrifício, olha, sacrifique esses animais aí ao seu Deus, pedindo a bênção ao Império Romano e tal. Isso acontecia, teve caso de sacerdote rejeitar, aí dar uma rebelião, os romanos agirem contra eles. Isso vai chegar na revolta do ano 70. Chega um tempo que eles não aceitam mais o sacrifício dos romanos. Então eles acreditavam em tudo quanto é Deus. E como eles tinham essa crença que os deuses viriam entre os homens, eles já queriam adorar a Paulo e Barnabé, né? Então o sacerdote de Zeus, ou de Júpiter, como ele é chamado aqui, ele foi o incentivador disso. Bom, no versículo 14, diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, é interessante ele ser chamado aqui de apóstolo, né? Eu sempre digo que o termo apóstolo ele pode ser usado para designar um ministério, como tinham os 12 apóstolos, ou pode ser utilizado simplesmente para significar missionários, porque apóstolo é sinônimo de missionário, aquele que é enviado. Então, ele poderia estar falando simplesmente do significado da palavra, porque, pelo que nós vemos nesse período, não havia discussão ainda nem sequer sobre Paulo ser apóstolo contado entre os 12. Né? Entre os 12 ele não poderia ser contado porque o apóstolo Pedro havia colocado que para ser contado entre os 12, deveria ter estado com Jesus durante o seu ministério e ser testemunha da ressurreição de Jesus. Então, por isso, ele não seria apóstolo contado entre os 12. Mas apóstolo, nesse sentido da função, aquele que é enviado por Deus, o representante de Deus, o missionário de Deus, nesse sentido ele era. Nesse sentido, eu posso dizer também que eu sou um apóstolo. Mas o cargo de apóstolos, é bom aproveitar esse momento para poder explicar para vocês. Tem muitas pessoas se dizendo apóstolos hoje, né? Cuidado que esse movimento dos apóstolos, ele surge em meio a umas igrejas que eu posso dizer que são igrejas praticantes de paganismo. Tá bom? É entre eles que surge essa filosofia do apóstolo, de colocar como apóstolo nos dias atuais. Tá bom? Então, eles, a igreja primitiva, ela não fez uso mais desse termo apóstolo. Não? Eles ficaram sendo chamados de presbíteros, né, significando anciãos, pastores, mas apóstolos a igreja primitiva não fez mais uso, né, deixando realmente como os 12 apóstolos, deixando aqueles 12 apóstolos, contando Matias, é claro. Bom, o versículo 15... Não, ainda o versículo 14, né? Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, o que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Bom, essa mensagem, os gentios eles sabiam mais ou menos que os judeus anunciavam isso. Olha, se eles fossem dialogar com um judeu que falasse para eles, porque tinha alguns que se aproximavam, né, prosélitos, o que o judeu iria falar para ele? Você tem que deixar esses deuses, você tem que deixar essa imagem de escultura. É isso que é a lei que o nosso Deus entregou. Então, para servir esse Deus, você tem que deixar essas imagens de escultura, esses cultos que vocês fazem, a fertilidade da terra, acreditar que o sol é Deus, que a lua é Deus. Vocês têm que esquecer isso. Existe um só Deus. Ele não tem imagem de escultura, ele é espírito, ele é eterno. Ele não nasceu como os deuses de vocês são descritos que nasceram. Essa era a mensagem do judeu, né? Então, mais ou menos, os gentios, vamos dizer, sabiam. Então, mas o apóstolo Paulo, e no caso, ele fala aqui bem claro, né? E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, desses deuses vazios, né? Tá bom? Ao Deus vivo,
que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Ou seja, tudo que existe aqui é criação desse Deus. E prossegue dizendo, olha, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Por quê? Porque nós estávamos vivenciando... os irmãos, só para testar, os irmãos continuam me ouvindo? Sim, pastor. Ok. Sim, pastor. Então tá bom. Eu fui testar que no outro computador deu aquele problema, né? Então por isso que eu quis testar, ok? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, o tempo antigo era o tempo dos gentios, os tempos passados, porque isso os judeus acreditavam e até hoje nós acreditamos, né? Realmente, teve o tempo dos primeiros 2000 anos, que veio até Abraão. Quando Abraão é chamado, começa a era de Israel. Se vocês pegarem livros antigos, como o livro Estudo das Dispensações, tá bom? Aquele período até Abraão, ele é chamado de o tempo das nações, a era das nações. E com Abraão nasce a era de Israel, que vai durar também cerca de 2000 anos. Se você procurar no Antigo Testamento, são cerca de 2000 anos, de Adão até Abraão. E de Abraão até Jesus também, cerca de 2000 anos. Então, agora, completou 2000 anos quando? Da era de Israel, que começou com Abraão? Na morte de Jesus. Na morte de Jesus completou 2000 anos, então começou a era dos gentios. Então agora ele está explicando para os gentios que os tempos passados eles tiveram em seus próprios caminhos. E contudo, versículo 17, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, dizendo, olha, tudo que vocês têm, que vocês acreditam que vem do Deus Sol, e do Deus Chuva, e do Deus Rio, né? e do Deus Trovão, que era o que os cananeus chamavam de Baal, Júpiter e Zeus, era tudo a mesma divindade, irmãos. Era tudo a mesma divindade. Isso aí, 10 em cada 10 historiador de religião, ele vai te dizer isso. Era tudo a mesma divindade. Tudo nasceu em Babel. Era a religião da Babilônia. Assim ela é profetizada na Bíblia. Tá bom? E aqui ele diz que não deixou eles sem testemunho. Esses eventos todos, eles são controlados por Deus. Interessante que nós vivemos em um tempo agora que a ciência ela consegue explicar isso com uma profundidade de todo o tempo de movimento da Lua, da Terra, do Sol. Tudo isso funciona como um relógio tão perfeito que tem que ser resultado de uma mente inteligente, né? É o que nós vemos os cientistas falando hoje. Quando você procura debates entre criacionistas e os ateus, o que você vai encontrar é isso, os criacionistas apresentando argumentos que os ateus não têm como responder. Olha, tudo que existe que é inteligente foi construído por uma mente inteligente. Esse universo é inteligente, então ele tem que ter sido construído por uma mente inteligente. Então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o testemunho está aí. Esse ciclo da chuva todinho que vocês veem, ele é tudo resultado de uma inteligência que existe aqui entre essa estrela, a lua, a terra. Então, tudo aquilo ali gera a possibilidade de haver esse ciclo aqui na Terra. Se não existisse lua, não existiria vida na Terra. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, não existiria vida na Terra. Se estivesse um pouquinho mais perto, e o tipo de movimento que ela faz, para vocês terem ideia, é tão interessante, a lua, se você vê, ela, apesar dela girar, ela gira de uma maneira que você sempre vê um só lado da lua. Tem até alguns que usam uma expressão errada, que eles dizem o lado escuro da lua. Não, a lua ela não tem lado escuro. Todos os lados da lua, em algum momento do seu ciclo, vai ser iluminado pelo sol.
Mas tem uma face da Lua que nós nunca vemos da Terra, porque ela girando em torno da Terra, ela gira também no seu eixo de maneira que, vamos dizer, se você tivesse um lado da Lua amarelo e o outro azul, você veria sempre só o lado amarelo, se ela fosse pintada meio a meio, porque o giro dela é perfeito para você ver sempre uma só face da Lua. Então, tudo isso gera resultados aqui na Terra de marés, vento, chuva, nessa época, naquela outra, que possibilita a vida. Se não fosse assim, não teria vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, tudo que vocês recebem vem desse Deus que eu estou anunciando a vocês. Essa prática de vocês de adorar, acreditar que os deuses vêm aqui na Terra e fazem algumas maravilhas, como vocês estão dizendo agora, isso aí é vaidade, ou seja, é vazio, isso não faz sentido. Esses deuses não existem. O versículo 18, e dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Ou seja, a multidão dizendo, vocês não sabem o que vocês dizem, claro que vocês são Deus. Ou seja, tiveram dificuldade, porque a crença, a religiosidade daquele povo, né, essa religiosidade que o paganismo exigia, era uma religiosidade muito forte. Porque era uma prisão. Essa religiosidade era uma prisão. Não? Algumas pessoas falam assim, que o criador dessa religiosidade, que a Bíblia chama de Satanás, ele criou essa religiosidade para fazer o homem sofrer na eternidade. Na eternidade, Satanás não vai ver ninguém sofrer. Ele criou essa religiosidade para se opor a Deus, mas ele quer ver essa criatura, que é o homem, sofrer aqui nesse mundo. Por isso aquela religião era uma prisão. E todos que conheciam, como Ruth, quando viu, né, a religião dos Moabitas e a religião de Israel, através de Noemi, ela falou, é claro que essa religião é uma religião melhor, até, vamos dizer, o convívio com aqueles que falam dessa religião ou os que falam daquela outra religião, que ela teria sido criada em Moabe, ela sabia que havia até sacrifício de crianças, né? E, é claro, aquelas religiões onde era comum a possessão demoníaca. Se havia, às vezes, possessão demoníaca em Israel, como aconteceu com Saul, imagine na religião pagã. O padrão era a possessão demoníaca. Pois bem, o versículo 19, bom, o que vai acontecer agora? Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio. Essa Antioquia aqui, lembre-se, não é a Antioquia lá da Síria. É uma outra cidade de Antioquia que tinha aqui na região da Turquia, que o apóstolo Paulo já tinha evangelizado. O apóstolo Paulo tinha evangelizado em Antioquia, tinha evangelizado em Icônio, ganhou muitas almas para Jesus, ganhou também inveja das autoridades judaicas que não aceitavam aquela mensagem, onde que o reino havia passado de Israel. Essa era a mensagem que eles rejeitavam, eles não aceitavam isso, que o reino havia passado de Israel. A epístola aos Hebreus será escrita por conta disso, porque muitos hebreus que criam em Jesus acreditavam que aquela situação podia ser revertida. E o autor dos Hebreus diz que não, que aquela geração não tinha mais como reverter, que realmente essa era dos gentios estava prevista na profecia. Não tem como ser revertido. Essa é a mensagem final, né? Estava previsto no Antigo Testamento. Bom, então os judeus sobrevieram de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Bom, a questão, irmãos, pode ser até que fossem judeus, né, acreditando na lei e talvez existisse realmente, não? Mas, infelizmente, essas pessoas que estavam na liderança judaica, desde o sacerdote até os que cuidavam das sinagogas, era tudo cargo político. Era tudo pessoas colocadas ali ou por Roma, ou por um Herodes, ou por um governador de Roma, por uma autoridade ligada a Roma. E é claro que isso era feito com apoio político. Eu sempre comparo, é como se, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito
fosse o responsável por escolher quem iria pastorear a igreja X e a igreja Y. Estou falando de Israel, mas era isso que acontecia, né? Quem ia cuidar, né, da sinagoga X e da sinagoga Y. Então, imagine, é claro que o prefeito, né, todo político faria. Ele iria colocar a pessoa que lhe agradava politicamente. Bom, procura uma pessoa aí no partido que seja pastor, ele vai ser colocado lá naquela igreja. Não, e era assim que acontecia. Então, o que eu acredito mesmo, estavam ali diante de pessoas políticas que estavam lá ensinando as escrituras como uma responsabilidade para poder sobreviver, receber o salário deles do governo. Bom, então eles deixaram ele fora da cidade, tá bom? Deixaram ele fora da cidade, considerando que ele estava morto. Considerando que ele estava morto. Isso ele está na cidade de Listra, né? Isso ele está na cidade de Listra. Pois bem, agora o versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, ou seja, já vão para outra cidade. É assim, né? Dá para nós pensarmos aqui que houve até algum milagre, né? Porque do jeito que eles, vamos dizer, apanharam, né? Do jeito que eles apanharam, eles estariam muito machucados. Mas quando os discípulos chegaram e rodearam eles, né, o que eles fazem? Já levantam. Então, muito provavelmente podemos dizer que houve até um milagre, que Deus protegeu eles para eles poderem resistir àquelas pancadas e agora sair andando normalmente. E eles vão, agora, o versículo 21, né, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Vamos, de Listra até Derbe são cerca de 50 quilômetros. Então, caminhar até Derbe e para Derbe voltar agora mais 50 quilômetros. E depois para Icônio, que aí são mais 30 quilômetros. Então voltaram, versículo 21, né? Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Bom, e essa Antioquia aqui ainda não é a Antioquia da Síria, Antioquia lá da região da atual Turquia. E de Icônio até Antioquia eram mais 100 quilômetros, para vocês verem como os apóstolos estão andando. Né? Daqui talvez a gente já tenha falado aí mais de 400 quilômetros, tranquilamente, ele andando nessa primeira viagem missionária. Bom, então ele volta ainda pelas cidades, principalmente Icônio e Antioquia, que foram onde os judeus se juntaram, vieram até Listra, perseguindo Paulo até Listra e Derbe. Então, e ele volta, né, exatamente por essas cidades, visitando os irmãos. Ok? O versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esses judeus que estavam aceitando Jesus, muitos deles continuavam cultuando na sinagoga. Queriam continuar cultuando na sinagoga. Mas com essa perseguição, eles tiveram que ir para as suas casas. Bom, aqui o apóstolo Paulo não vai mais poder pregar para as suas casas. Então, o apóstolo Paulo vem, né, dar uma mensagem de ânimo a eles, porque eles iam ficar na cidade. Normalmente o que acontecia? Os judeus se conheciam, né? Você não tem ido na sinagoga. Você está seguindo aquela mensagem, né, daquele tal de Saulo, aquele agitador. Era assim que eles vão fazendo, perseguindo Paulo de lugar em lugar. Então, os cristãos que ficam nessa cidade, eles tinham que vigiar, porque, vamos dizer, claro, como nós estamos vendo aqui, eles não estão para brincadeira, eles estão partindo mesmo para a violência, né? O versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, com jejuns, os encomendaram ao Senhor
em quem havia crido. Bom, então, já aqui no versículo 23, vocês vejam, estão na primeira viagem missionária. Isso aqui, estou falando, são uns 100 quilômetros para lá, para cá, o tempo que eles andam, certamente tempo de descanso, às vezes fazia algum trabalho. Saulo vivia, em outros momentos, diz claramente que ele parava em algum local para fazer tenda, para ganhar os seus recursos, né? Mas eles estavam com o dinheiro da igreja aqui. A igreja, vamos dizer, havia enviado recursos para eles poderem viajar, mas mesmo assim, andando 100 quilômetros, você tem que ir descansando, né? E visitando. Bom, o que é importante também, essa região da Turquia, ok? Ela tinha cristãos, ela tinha certamente cristãos, pessoas que tinham ido no dia do Pentecoste e tinham aceitado Jesus. Se nós estamos no ano 49, que é quando acontece essa primeira viagem missionária, né? Estamos no ano 49, já eram... o Pentecoste aconteceu no ano 29, então já eram 20 anos desde o Pentecoste. Aqueles judeus que foram e saíram pelo mundo pregando o Evangelho, certamente existiam na Turquia também. Lembre-se que Barnabé, quando ele busca Saulo, nós estudamos isso, o que havia acontecido? Saiu um grupo de cristãos da ilha de Chipre e foi para a Síria e começou a pregar o Evangelho e Deus fazendo maravilhas. Aí os apóstolos mandaram Barnabé, e Barnabé foi lá também em Tarso e chamou Saulo para poder, vamos dizer, instruir aqueles jovens missionários. Quem são esses missionários que vieram da ilha de Chipre? São certamente pessoas que foram do dia do Pentecostes ou depois da perseguição que se espalharam pelo mundo. E lá na região da Turquia também existia. O apóstolo Paulo, ele fez o quê? Ele está agora, vamos dizer, fundando uma igreja. Olha, vocês vão ter que ficar fora da sinagoga e vocês vão ter que começar a fazer culto. Então, para isso, eu vou ter que colocar alguém aqui para liderar vocês. Vamos dizer, podemos dizer que eram novos convertidos, tá bom? Dependendo do tempo, né? Mas ele pegaria alguém, normalmente, uma autoridade dentro da sinagoga. Nós veremos, por exemplo, o companheiro dele famoso, chamado Tito, era uma autoridade dentro da sinagoga, ok? O companheiro também Sóstenes, que escreveu com ele a primeira epístola aos Coríntios, ele também era responsável por uma sinagoga. Então, tinha uma autoridade se convertendo, pessoas que conheciam as Escrituras. Então, o apóstolo Paulo podia fazer o seguinte: olha, você entendeu o que eu expliquei aqui, a mensagem do cristianismo é essa, e deixar essas pessoas como líderes, né? Um pouco ao norte da Turquia, na região dos Gálatas, nós veremos em breve, durante a segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, porque o apóstolo Paulo, ele teve essa região aqui, ela pertence também a algumas regiões dos Gálatas. A mensagem vai se estender aos Gálatas, que eram bárbaros. E em toda essa região, norte da Turquia, nós veremos depois que os judeus vão tentar influenciar os gentios para eles guardarem a lei judaica. E o apóstolo Paulo vai criticar isso. Bom, então aqui no versículo 23, ele já elegeu anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram, então, pessoas que vão continuar trabalhando, porque o apóstolo Paulo, ele nessa região, ele já está, vamos dizer, visado. E os cristãos vão ter que se reunir às escondidas. Então, vão ter que se reunir às escondidas.